Olá, seja muito bem-vindo à nossa revisão de processo civil e nós vamos falar hoje de adequação e cabimento de recurso. Claro, diante de um ato de juiz, a maior dúvida é qual o recurso cabível. Vamos lá? Sempre quando falamos de recurso, o mais importante para determinar qual é o cabimento, claro, se você está diante de uma sentença, se você está diante de uma interlocutória, o que fazer? O mais importante na fase recursal é identificar a natureza do ato do juiz. Só achamos o recurso correto se primeiro identificamos o que o juiz realizou no processo. No processo, os artigos 203 e 204 definem que o juiz pode proferir alguns atos de pronunciamento. E esses atos são despacho, interlocutória, sentença e acórdão. O mais importante, diante de uma questão, seja da OAB, seja de concurso, o mais importante é saber a natureza do ato do juiz. E você só sabe a natureza do ato se você indagar qual o efeito que ele gerou para o processo. Vamos lá? Os despachos são atos de mero impulso processual. Quando o juiz profere um despacho, não julga nada. Os despachos não possuem carga cognitiva. Na verdade, ao proferir um despacho, o juiz tão somente empurra o processo para frente. Por exemplo, vamos imaginar que uma parte junta um documento e automaticamente é aberta a vista para a parte contrária. Manifeste a parte contrária sobre o documento juntado pelo autor. Esse ato foi ato de mero impulso do processo e, portanto, não causou nenhum prejuízo às partes, não tem carga cognitiva. Nas interlocutórias, o juiz aprecia questões incidentais, por exemplo, uma tutela provisória, por exemplo, um pedido de provas, por exemplo, uma admissibilidade recursal. Cuidado, pois as interlocutórias podem ocorrer na primeira instância ou mesmo nos tribunais. Sentença, um cuidado, sentença, nós vamos ter que tomar por base dois aspectos. Primeiro, o conteúdo de sentença e segundo, o efeito para o processo. Para ser sentença, o conteúdo tem que ser de extinção do processo sem mérito, artigo 485, ou com mérito, artigo 487. Se o juiz utilizar o 485 ou 487, é o primeiro indício para ser sentença. Mas não basta ter conteúdo de sentença, tem que ter efeito de sentença. Para ser sentença, o juiz precisa extinguir o processo. Cuidado, se o juiz aplicar o 485 de forma parcial, se o juiz fizer 485 ou 487, se o juiz fizer um julgamento parcial, não extinguindo o processo, esse ato não é sentença, e sim típica decisão interlocutória para efeito recursal, ok? Para ser sentença, conteúdo de sentença 485, 487 e tem que extinguir o processo, ok? E acórdão. Os acórdãos são atos colegiados de tribunais, então sempre temos que ter votação por maioria ou votação unânime. Se o problema disser o Tribunal de Justiça do Estado X por maioria de votos, o Tribunal de Justiça do Estado X, por votação unânime, foi proferido um acórdão, ok? Diante do ato do juiz, agora podemos identificar quais recursos cabíveis. Darley, é bem infantil essa sua revisão. Claro, na verdade, a gente está aqui num verdadeiro ligue os pontos, porque eu só acho o recurso depois de identificar o ato do juiz. Então, nós temos os agravos, a apelação, embargos de declaração. No código anterior, nós tínhamos o recurso de embargos infringentes, só que os embargos infringentes no novo CPC não existem mais. Na verdade, os embargos infringentes deixaram de ter natureza de recurso e passaram agora para o artigo 942. Darley, isso é um recurso? Não, isso não é recurso. Agora, é uma técnica de julgamento de acórdãos não unânimes. Quer dizer, quando na apelação ou na rescisória um acórdão não for unânime, o julgamento será prolongado. Olha o que diz o 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão designada com a presença de outros julgadores, ok? Então, embargos infringentes
deixaram de estar previstos no novo CPC, mas tivemos aí uma mudança, não mais como recurso, agora como uma técnica de julgamento de recursos não unânimes. Recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência. Nossa, Darlan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recursos? Não, na verdade temos 9. Lá no JEC, a apelação recebe o nome apenas de recurso. O artigo 41 da Lei 9.099 fala apenas que da sentença caberá recurso. Claro, sabemos que é muito parecido, é um recurso muito parecido com a apelação, mas não recebeu o nome de apelação. Sabemos quais são os atos do juiz, sabemos a listinha de recursos. Vamos agora juntá-los. Dos despachos não cabe recurso. Claro, o artigo 1001 expressamente diz que dos despachos não cabe recurso. Por uma questão óbvia, os despachos não possuem cunho decisório. Ah, Darlan, mas eu vi um despacho causando prejuízo. Na verdade, aquilo não era um despacho. Aquilo era uma interlocutória ou sentença. Despacho não tem carga cognitiva, não gera prejuízo e, portanto, não permite nenhum recurso. Das interlocutórias, o recurso será de agravo. E por que colocamos aqui agravos? Porque existem espécies de agravo. O agravo pode ser de instrumento, interno ou em recurso especial e extraordinário. O agravo de instrumento, aquele cabível contra interlocutórias de primeira instância, quando houver previsão no artigo 1015 do CPC. O agravo interno contra decisões monocráticas nos tribunais. Então vamos imaginar uma decisão do relator, por exemplo, né? Cabe, quando o relator sozinho decidir, não estamos diante, portanto, de um acórdão, mas sim de uma interlocutória no tribunal. E contra as interlocutórias nos tribunais, o artigo 1021 diz que pode caber agravo interno. Cuidado, porque se for em juízo de admissibilidade especial e extraordinário, a legislação prevê um agravo específico. Ok? Então, se o presidente do tribunal negar subida de um especial ou um extraordinário, o artigo 1042 prevê o cabimento de agravo em recurso especial e extraordinário. É um agravo feito para destrancar a subida, né, a negativa de subida de um especial e extraordinário. Vamos tomar um cuidado? Lá no 1030, sugiro uma leitura atenta, no 1030 tem situações em que o julgamento da subida, da admissibilidade de um especial e extraordinário poderá gerar sim um agravo interno. Cuidado com o 1030 e seus parágrafos, porque lá contém exceções, ok? No Código Antigo nós tínhamos o recurso de agravo retido. Esse agravo não existe mais. Então, cuidado. Se você tiver numa prova agravo retido, embargos infringentes, saiba que esses recursos não estão mais contemplados no CPC. Darlan, mas sumiu o agravo retido e aconteceu o quê? No lugar do agravo retido, todas as questões na primeira instância que não comportarem agravo de instrumento, porque não estão na lista do 1015, essas questões elas não estarão acobertadas pela preclusão. E, consequentemente, a parte, seja autor, seja réu, as partes poderão alegar em preliminar de apelação, parágrafo do 1009, as partes poderão alegar em preliminar de apelação todas as questões que não foram decididas na primeira instância. Interessante, né? Então, o agravo retido atualmente foi substituído pela preliminar de apelação. Muito bem, se nós estivermos diante de uma sentença, o recurso será de apelação no JEC nominado, mas lembra que para ser sentença, o juiz tem que ter gerado a extinção do processo. Eu convido você a ler os artigos 354 e 356, especialmente em seus parágrafos 354 e 356, pois se o julgamento for parcial, caberá agravo de instrumento e não apelação.
Ok? Acórdão. De acórdão cabe recurso ordinário constitucional, que não tem nada a ver com recurso trabalhista. O recurso trabalhista é a nossa apelação, na verdade, por isso chamamos aqui de recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário e embargo de divergência. Darlan, todos de uma vez? Não. O recurso ordinário tem cabimento muito específico. Sugiro a leitura dos artigos 102, inciso 2 da Constituição e 105, inciso 2 da Constituição. Especial violação à lei federal, quando você tem um acórdão de TJ ou de TRF que viola a lei federal, e extraordinário, quando você tiver um acórdão ou decisão de última instância que viole a Constituição. Cuidado! Como regra no processo civil, vigora o princípio da unirrecorribilidade, quer dizer, contra um ato de juiz só cabe um recurso. Mas aqui nós estamos diante de uma exceção. Os recursos especial e extraordinário, eles admitem interposição simultânea. Então, se um acórdão violar simultaneamente a Constituição e a lei federal, você poderá interpor os dois recursos. Claro, em peças separadas, com julgamento por tribunais diversos, o especial pelo STJ e o extraordinário pelo Supremo. E os embargos de divergência? Um recursinho previsto num único artigo, no 1043 do CPC, e ele cabe dos acórdãos do especial e do extraordinário. Ok? Agora você não ligou os embargos de declaração. E aí? Os embargos de declaração cabem atualmente contra a interlocutória, contra as sentenças e contra os acórdãos. Claro, os embargos de declaração previstos no 1022 cabem especificamente contra os atos do juiz ou de tribunal para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão, claro, o juiz deixou de se pronunciar sobre algum ponto, ou ainda para corrigir erro material. Lembrando também que a jurisprudência do STJ e do STF admitem os embargos de declaração para efeito de pré-questionamento no recurso especial e no recurso extraordinário. Dá uma lidinha lá no 1025, o 1025 fala exatamente sobre isso, ok? Você entendeu que para achar o recurso, primeiro você precisa perguntar qual é o ato do juiz, o que o juiz fez? Achou o ato do juiz, consequentemente, com a nossa tabelinha aqui, você vai identificar qual é o recurso cabível. Não tem dúvida, no processo civil, as situações de adequação e de cabimento de recurso são precisas e você consegue identificar apenas achando o ato do juiz. Vamos a algumas dicas? É interessante a leitura dos artigos 354, 356, que tratam de julgamento parcial, quer dizer, aqueles atos de juiz que parecem sentença, mas podem não ser. Cuidado, para ser sentença, o juiz tem que ter gerado a extinção do processo na primeira instância. Se o juiz aplicar o 485 ou o 487, mas não extinguir o processo, aquilo é típica interlocutória e vai desafiar agravo de instrumento. E por fim, os pressupostos recursais. Cabimento no 994, legitimidade no 996, prazo no 1013, seu parágrafo 5º, e no 1007 fala do preparo. É isso aí, eu espero que esse nosso breve vídeo tenha ajudado você a entender cabimento dos recursos no processo civil e possa aí alcançar o seu sucesso na preparação. Um beijo, abraço e qualquer coisa, manda aí o seu recado. Tchau, tchau!